Gente, estamos falando sobre Espírito Santo. Deus, né? Estamos falando sobre Deus, estamos falando sobre o Espírito Santo. Uma série que nós começamos semana passada. E provavelmente todo domingo eu precisarei dar uns minutos para rever o que a gente falou, enquadrar algumas coisas, completar algumas coisas, porque o assunto é longo, extenso. Então vocês tenham um pouquinho de paciência, mas retomando a nossa conversa da semana passada, para introduzirmos o assunto dessa semana, quero lembrar que nós falamos sobre o Espírito Santo como Deus. Ele é Deus, e nós precisamos conhecê-lo adequadamente. Disse aqui sobre o perigo da gente conhecer alguma coisa de forma equivocada, porque a gente se relaciona com aquilo, ou com aquele, ou com aquela, de forma inadequada, quando nós não conhecemos aquela coisa, aquela pessoa, seja lá o que for. A gente precisa conhecer o Espírito Santo. Certa vez eu ouvi uma pessoa dizendo que a melhor maneira de nós nos referirmos ao Deus que nós servimos seria chamá-lo de a Trindade. Deus, que Deus que você serve? A Trindade. Por quê? Porque Deus é um mistério maravilhoso de 3 em 1. E lá está o Espírito Santo, que é Deus. Ele se revela para que nós o conheçamos através da sua palavra. Deus escreveu um código, diz o meu professor de grego. Deus se revelou através de um código, que é a escritura bíblica. E nós precisamos nos debruçar sobre ela, mergulharmos nela, e assim nós conheceremos a Deus, que se revela para nós através da Escritura. E o Espírito Santo é, com certeza, uma realidade na vida do cristão. Não dá para a gente desassociar essas coisas. Precisamos, portanto, conhecê-lo adequadamente. Mas o foco principal da nossa conversa semana passada, sem dúvida nenhuma, foi o esclarecimento bíblico de que o Espírito Santo habita a vida do cristão a partir da sua conversão. Lembrando que nós tratamos aqui de 2 possibilidades, 2 vertentes e 2 compreensões hermenêuticas. A primeira delas é que o batismo com o Espírito Santo, ou batismo do Espírito Santo, acontece como uma segunda experiência na vida do cristão. Mas entendemos, pesquisando o texto bíblico, e vou confirmar isso através de mais algumas coisas hoje, que o cristão ele é batizado do Espírito Santo quando ele se converte, quando ele tem uma conversão genuína na sua vida. É claro, e eu frisei isso absolutamente aqui semana passada e faço novamente, que a gente não pode desprezar as experiências que tivemos com Deus, mas o que baliza a nossa vida não é uma experiência, é a doutrina bíblica. A maneira como nós vamos nos relacionar com Deus não pode ser baseada nas experiências. Elas devem ficar guardadas no nosso coração, nos edificar. E nós, inclusive, temos a experiência de irmãos citadas na Bíblia, que devem ser por nós observadas, mas não devem nos guiar doutrinariamente. A nossa conversa, nesse sentido, é doutrinária. E se você quiser mais informações, acesse o nosso canal, inscreva-se, deixe seu like. E vamos lá, tá bom? Tá lá, já está lá a conversa da semana passada. Mas eu quero confirmar essa realidade para você, a respeito do batismo do Espírito Santo ser uma situação que acontece na vida do cristão quando ele se converte. Vou usar aqui a história de Cornélio. É uma história apresentada pelo livro de Atos, a partir do capítulo 10, você já tem ali, essa história é muito simples. Cornélio era um centurião romano, um soldado romano, um cara que era romano, não tinha nada de judeu, não tinha nada desse tipo, mas ele era um homem piedoso e temente a Deus, diz a Bíblia. Ele fazia esmolas generosas, ele orava, e Deus se agradava da postura e do coração de Cornélio, e disse para ele: olha, eu vou te mandar alguém que vai me revelar para você, e você vai me conhecer através de alguém. Concomitantemente, no mesmo momento, Pedro tem uma visão. Ele está em jejum, em oração, e Deus fala com ele a respeito da quebra de distância entre gentios e judeus, de que o evangelho agora é para todo mundo, e ele coloca no coração de Pedro, e dirige Pedro completamente a seguir alguém, queria levá-lo até Cornélio, um romano, não esquece disso. Pedro vai lá, até a casa de Cornélio, encontra aquela família, ambos trocam as informações. Deus me falou que você vinha, e Pedro fala, Deus me falou que eu viria, estou aqui, tal. E aí
Pedro apresenta o evangelho de Cristo, fala de Jesus para eles e apresenta a palavra de Deus, diz lá em Atos 11:1, e diz a Bíblia que nesse momento Deus concede a eles arrependimento dos seus pecados. Olha que coisa linda. E assim eles são purificados pela fé. O coração deles é purificado pela fé e eles são batizados com o Espírito Santo. É assim que Deus então começa a agir na sua igreja. Imediatamente, no momento da conversão, porque somos levados ao Espírito, aliás, levados a Cristo pelo Espírito, melhor dizendo, Ele já nos sela, Ele já nos batiza. Lembrando que Espírito Santo vai ser encontrado com diversos nomes no Novo Testamento. Espírito de Cristo, Espírito Santo e algumas outras colocações são feitas se referindo ao Espírito Santo. Mas além de uma história, porque eu disse aqui semana passada que é perigoso a gente se basear em histórias, mesmo histórias bíblicas, e tirar delas doutrina. Além de uma história que confirma tudo aquilo que a gente falou, nós temos, por exemplo, Romanos 8:9, onde o apóstolo Paulo diz: vocês, porém, não são controlados pela natureza humana, mas pelo Espírito, se de fato o Espírito de Deus habita em vocês. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, a ele não pertence. Um genuíno cristão convertido tem em si a habitação do Espírito Santo. Romanos 8:14, porque todos que são guiados pelo Espírito são filhos de Deus, confirmando mais uma vez. Sabe o que vai acontecer? Você vai encontrar, analisando os textos do Novo Testamento, os discípulos sempre se referindo ao Espírito como aquele que já foi dado. Essa é a ideia. Romanos 5:5, e essa esperança não nos decepcionará, pois sabemos quanto Deus nos ama, uma vez que Ele nos deu o Espírito Santo para nos encher o coração com seu amor. Ele nos deu. Romanos, irmão, foi escrito aproximadamente 60 anos depois de Cristo. Ou seja, basicamente, praticamente 30 anos depois da morte, ressurreição de Cristo e do derramamento do Espírito. Paulo escreve aos romanos dizendo: olha, essa é a realidade. Ele já encheu vocês com seu amor, porque Ele já deu o seu Espírito. Isso se confirma através da boca de João. 1 João 3:24. Os que obedecem aos seus mandamentos permanecem nele e ele neles. Deste modo sabemos que ele permanece em nós pelo Espírito que nos deu. Já deu. 1 João 4:13. Sabemos que permanecemos nele e ele em nós, porque ele nos deu do seu Espírito. Portanto, há uma confirmação nesse aspecto. E mais, os apóstolos nunca apresentam essa direção para nós, que somos leitores do Novo Testamento, a buscarmos o batismo com o Espírito Santo. Não há esse tipo de referência no texto bíblico. Há sim encher-se do Espírito, que aliás é a conversa de hoje que nós vamos ter. Mas uma direção, você precisa se batizar, ser batizado com o Espírito Santo, busque o batismo com o Espírito Santo, nós não temos. Você vai encontrar referências ou direções como essa que eu vou ler aqui em 1 João 3:9. Todo aquele que é nascido de Deus não pratica o pecado, porque a semente de Deus permanece nele. Ele não pode estar no pecado porque é nascido de Deus. Santificação. Melhore a tua vida, santifique-se, purifique-se. Mas você não encontra um tipo de texto desse dizendo: você precisa ser batizado com o Espírito Santo. Não existe. Portanto, nós entendemos dessa maneira que o batismo com o Espírito Santo, ou do Espírito Santo, é algo que o crente recebe na sua conversão. O teólogo John Stott faz uma breve colocação que eu gostaria de ler aqui. Ele diz assim: os apóstolos, esperam de nós uma conduta ética, muitas vezes bastante detalhada. Eles apelam a nós para que vivamos na realidade concreta da vida diária, o que Deus já fez por nós em Cristo. Eles nos ordenam que cresçamos na fé, no amor, no conhecimento e na santidade. Eles nos advertem do julgamento e nos desafiam com a esperança da volta do Senhor. Enquanto isso, eles pedem que não entristeçamos o Espírito, mas que andemos em Espírito e que continuemos sendo cheios do Espírito. Porém, nunca, nenhuma vez, eles nos exortam e instruem a sermos batizados com o Espírito.
Só pode haver uma única explicação para isso. Eles estão escrevendo para cristãos, e os cristãos já foram batizados com o Espírito Santo. Esse é o entendimento que a gente tem. A partir desse pressuposto, que nós começamos a construir semana passada e fechamos agora, a gente se pergunta, tá, já sou batizado com o Espírito Santo, mas e aí? E agora? Que caminho que eu vou tomar? Veja bem, eu citei alguma coisa sobre isso na semana passada e quero relembrar porque cabe nessa conversa nossa aqui. Essa ideia de que nós somos batizados com o Espírito Santo numa segunda ação de Deus na vida do homem, gera em nós um sentimento extremamente meritório, meritocrático. Eu vou fazer por onde? Eu vou me santificar. E quando eu estiver bem santo, aí Deus vai me batizar com o seu Espírito. Isso é um contraponto à graça. Isso é uma colocação perigosa nesse aspecto. Agora, acontece que a ideia não é deixar de ser alguém que busca a santidade. Não é deixar de ser alguém que se envolve com a palavra de Deus, com os valores do reino, e tem a sua vida transformada, não. Mas agora a ideia é uma caminhada. Nós somos chamados para uma caminhada com Jesus. Poxa, se as crianças pudessem ser levadas lá para trás, eu ficaria muito feliz. Me perdoem os pais, não se sintam constrangidos, mas é um pedido que eu faço. Por favor, nos ajudem com isso. Por favor. A importância de nós caminharmos dentro do Evangelho nos é desprezada. A gente faz isso, é uma besteira o que a gente faz. A gente sempre quer ter um lugar para chegar. E essa ideia do batismo como segunda bênção é assim: eu vou chegar, eu vou ser batizado com o Espírito Santo, eu vou chegar, e onde tem um culto para isso, onde tem alguém que tem especialidade nisso, o que é que eu tenho que fazer, quantos jejuns eu tenho que fazer, é uma coisa que eu busco para chegar em um lugar, e a gente despreza a caminhada. O mais legal da vida cristã não é um lugar para chegar, porque a gente não tem um lugar para chegar, gente. A gente tem um caminho para trilhar. Você já fez um passeio que o lugar, o passeio, a ida até o lugar onde você foi mais legal do que o lugar que você foi? Uma viagem bacana, já fez isso? Que quando você chega, você fala, chegou. Interessante isso, né? Eu lembro de uma experiência que eu tive muito bacana, alguns anos atrás. Eu estava na África do Sul, eu já viajei para a África algumas vezes. E eu estava na África do Sul, é um país diferente dentro do continente africano, desenvolvido, a fundação, não, como é que fala? A criação, não, como é que fala? Colonização! Foi dos ingleses, né? Obrigado, irmão. Os universitários sempre me ajudam aqui na hora das crises. Foi inglesa, então é um país bem diferente assim dos demais, muito bonito. E nós estávamos em Joanesburgo, que é a capital, e fomos até a divisa com Moçambique, na região de Maputo, onde tem ali o Kruger Park, que é um parque para safari, para você ver os bichos lá da África. Eu tive o privilégio de fazer um safari na África. Olha que legal, gente, muito bacana, um presente de Deus. E aí, uma parte do grupo que estava com a gente foi de avião, e a gente foi de carro. Os mais ungidos foram de avião, os mais ralé foram de carro. Nós fomos de carro, mas foi legal, hein? Umas estradas lindas, é claro, sol, né? Completamente, uma paisagem maravilhosa, umas estradas muito boas. Nós estávamos em 2 picapes, eu e o Zé Bruno numa picape, o Jorge e o Marcelo na outra picape, e lá a mão é mão inglesa, o volante do carro do lado direito. Super esquisito, assim, você dirigindo, tendo que mudar a marcha com a mão esquerda, dar uns nó na cabeça. Mas foi impressionante, foi incrível. E a gente pegou aquela estrada limpinha, maravilhosa, retinha, na África. E imagina o playlist, né, irmão? Só rock and roll e a gente indo lá. Foi demais. E papo vai, papo vem. Foi uma viagem que eu não esqueço até hoje. Chegar no lugar foi bacana, mas a viagem foi demais. A gente sempre, na vida cristã, frequentemente a gente faz esse tipo de pensamento. Eu vou chegar, a bênção que eu vou ter, a unção que eu vou adquirir, alguma coisa que eu tenho que ter. Não, a caminhada. A caminhada é o mais legal. Então eu preciso entender
que há uma transição de pensamento a ser feita por muitos de nós, do batismo por Espírito Santo para aquilo que a gente vai chamar a partir de hoje de plenitude do Espírito Santo. Não tenho que buscar o batismo com o Espírito Santo, não, você já é, irmão. Se você confessa Jesus como Senhor e Salvador, e você tem a clareza de que você é um cristão, Ele já está aí, o Espírito Santo já está em você, você já é casa, morada e habitação. E agora? Agora é ser pleno, agora é ser cheio, agora é transbordar, agora é uma vida de relacionamento com Deus que vai acontecendo. O Espírito Santo mesmo vai promovendo isso. Eu vou me envolvendo com o texto bíblico, aprendendo, crendo, conhecendo, e vou me enchendo do Espírito, que é um pouco do que a gente vai falar hoje. Se o batismo com o Espírito Santo é definitivo e já aconteceu, a plenitude do Espírito Santo é uma realidade a se apropriar, que nós precisamos nos apropriar e crescer nela. Portanto, o batismo acontece uma vez. A plenitude do Espírito Santo acontece na caminhada da gente como cristãos. Por que é importante entender isso? Primeiro, porque Deus quer o cristão pleno, cheio do Espírito, sim. É uma convocação que você vai perceber daqui a pouco, nós vamos entrar nesse assunto, feita por Deus. E você vai encontrar diversos textos bíblicos citando gente cheia do Espírito. Por exemplo, Barnabé, Atos 11, um homem cheio do Espírito. Nós encontramos ali em Atos capítulo 6, quando os diáconos foram convocados para o trabalho diaconal na comunidade de Atos, eram homens cheios do Espírito e aí por diante. Portanto, nós não podemos perder a referência de que esse é um estado normal do cristão, ser cheio do Espírito. Deve ser o estado normal, é a expectativa, vamos colocar entre aspas aqui, de Deus para a vida do cristão. Em segundo lugar, a plenitude do Espírito, ela é dada ao cristão, eventualmente, para uma tarefa muito especial. Você vai encontrar isso também no texto bíblico. Nós temos João Batista, ele foi cheio do Espírito para fazer o que ele fez, anunciar Cristo, anunciar Jesus. Você vai encontrar Paulo, capítulo 9 de Atos, versículo 17, lendo para você. Então Ananias foi, entrou na casa, impôs as mãos sobre Paulo, aliás Saulo, e disse: irmão Saulo, o Senhor Jesus, que lhe apareceu no caminho por onde você vinha, enviou-me para que você volte a ver e que seja cheio do Espírito Santo. Paulo tinha uma tarefa imensa, não é? O apóstolo dos gentios, então ele foi especialmente pleno do Espírito. Mas acontece também quando Deus coloca da sua plenitude de Espírito sobre alguém para uma tarefa específica e emergencial. Por exemplo, pense você em Pedro discursando para o Sinédrio. Um discurso importante, inclusive, para a comunidade de Atos. Diz assim, Atos 4:8. Então Pedro, cheio do Espírito, disse-lhes: autoridades e líderes do povo, e aí ele começa o seu discurso. Nós temos também Estevão, antes de ser martirizado, ele é pleno do Espírito. Nós temos Paulo, como eu falei, em certo momento repreendendo o mágico Elimas, diz o texto que ele ficou cheio do Espírito. Situações emergenciais, Deus opera. Mas a realidade, tendo por base a pessoa de Cristo, nós entendemos que esses três movimentos podem acontecer na vida do cristão. Você encontra Jesus cheio do Espírito, ok? Constantemente cheio do Espírito. Em alguns momentos você vê uma citação específica de que Jesus estava cheio do Espírito, e também em alguns momentos onde ele é, por exemplo, dirigido para a tentação, o Espírito de Deus estava sobre ele. Portanto, esse é um movimento divino. Deus faz isso na vida da gente, Deus opera isso na vida da gente. O cristão precisa se abrir para que essa movimentação aconteça. É importante a gente pensar o seguinte: plenitude do Espírito. Vamos pensar junto aqui. Se ela acontece durante a nossa caminhada cristã, ela parece ter altos e baixos. É possível ter altos e baixos quanto à plenitude do Espírito Santo na vida do cristão. Você vai encontrar em Efésios 4:30 o seguinte texto: não entristeçam o Espírito de Deus, com o qual vocês foram selados para o dia da redenção. Isso nos dá a entender que se a gente entristecer o Espírito Santo,
na prática do pecado e no distanciamento que a gente pode ter do próprio Espírito Santo e de Deus, a gente vai entristecê-lo e isso vai afastá-lo de nós. O afastamento do Espírito Santo de nós, ou esfriamento, afastamento não, porque dá a ideia de que ele sai, entra, aí já é outra conversa, né? Ele vai estar em nós, mas ele vai se entristecer, e ele vai deixar de ser pleno na vida da gente. Portanto, a gente entende dessa maneira que um cristão genuíno, ó, essa coisa é forte agora, hein? Segura, irmão. Um cristão genuíno, crente mesmo, ele pode ser batizado com o Espírito Santo, ele é, porque se ele é cristão genuíno, ele é batizado com o Espírito Santo, mas ele pode não ser cheio do Espírito Santo. Se eu sou cristão, reconheço Jesus como Senhor e Salvador, mas eu posso ser alguém vazio do Espírito, ele está em mim, mas ele não opera, pode. Vamos a alguns exemplos. Talvez o mais relevante para nós nesse sentido é a igreja de Corinto. É uma igreja de crentes. Paulo escreve aos Coríntios, a igreja em Corinto, por uma questão inclusive de judeus que saíram e que estão voltando, gentios que estavam lá e assumiram a liderança da igreja. É um bom livro para a gente estudar mais para frente. Mas Paulo se dirige a eles dizendo que eles são batizados com o Espírito Santo. Olha que coisa interessante. 1 Coríntios 12, 13. Pois em um só corpo todos nós fomos batizados, em um único Espírito, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres, e a todos nós foi dado beber de um único Espírito. Paulo deixa claro, vocês têm o Espírito. Ele chama a igreja, os participantes da igreja, de convertidos. Paulo reconhece que eles são convertidos. Mas olha que interessante, Paulo vai aprofundando a sua conversa com eles, e ele chama aquele pessoal de carnais. Como assim? Eles têm o Espírito e são carnais? Olha só, 1 Coríntios 3, 1. Irmãos, não lhes pude falar como a espirituais. De espirituais vocês não têm nada, mas como a carnais, como a crianças em Cristo. Não é interessante? Primeiro ele afirma que todo mundo recebeu o Espírito. Depois ele diz, mas eu não posso falar a vocês como espirituais, mas sim a carnais. Por quê? Eram pessoas convertidas, mas não cheias do Espírito Santo. O pecado tomou conta daquela igreja, gerou uma confusão. Aliás, é uma carta muito forte nesse aspecto. Então, Paulo não distingue aquele pessoal entre batizados com o Espírito Santo e não batizados com o Espírito Santo. Para ele, todo mundo é visitado pelo Espírito, já foi. Ele distingue aquele pessoal como carnais e espirituais. E a gente pode entender essa condição dizendo que a plenitude do Espírito Santo é alguma coisa que pode variar na vida do cristão. Esse caminho para a gente ser pleno do Espírito é algo constante, que demanda uma prostração diante de Deus e uma busca por Jesus de uma maneira constante e absoluta. Quero ler para você um texto ali do Evangelho de João, onde a gente pode aprender um pouquinho sobre isso através da própria palavra de Jesus. João 7,37 diz: no último e mais importante dia da festa, Jesus levantou-se e disse em alta voz: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crê em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Ele estava se referindo, aqui é João falando, ele estava se referindo ao Espírito, que mais tarde receberiam os que nele crescem. Até então, o Espírito ainda não tinha sido dado, pois Jesus ainda não fora glorificado. Essa cena de Jesus falando isso acontece na festa dos tabernáculos. É uma festa interessante, uma festa judaica. E ali acontecia o seguinte: no último dia da festa, os sacerdotes saíam do templo, eles iam até o tanque de Siloé, pegavam água, voltavam para o templo e ofereciam essa água do lado esquerdo do altar como consagração a Deus. Isso representava o seguinte: primeiro, representava a água que Deus deu para o povo de Israel no deserto. E representava o batismo com o Espírito Santo que viria. Isso está claro nas profecias do Velho Testamento, ok? Então, Jesus, no meio dessa situação, água retirada, água que simbolizava o Espírito Santo e tudo mais, ele se levanta e ele diz:
Se alguém tem sede, sede de quê? Do Espírito Santo. Porque aquela água representava o Espírito Santo. Se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. E aí João complementa e explica. Jesus está falando do Espírito Santo que virá. Portanto, se a gente quer plenitude, se a gente quer o enchimento do Espírito de Deus na vida da gente, Jesus já diz, vem a mim. Sou eu que resolvo essa questão. Sou eu que derramo o meu Espírito e encho o cristão do Espírito Santo. Essa é uma ação do Filho na vida da gente. Uma realidade que a gente pode se apropriar dela através da fé no Filho Jesus Cristo, nosso Senhor. Nós não buscamos, portanto, o batismo com o Espírito Santo, nós buscamos a plenitude do Espírito. Eu estava pensando num melhor exemplo para te dar, para que essa chave fosse trocada na cabeça da gente. Eu sou péssimo de exemplos, eu reconheço. Eu fico matutando a semana toda e tenho inveja daqueles pregadores que abrem a boca e contam história e falam um monte de coisa. Eu não sou desses, eu reconheço, você me perdoe, mas eu me esforço bastante. Mas eu pensei numa coisa tipo assim, namoro e casamento. A diferença entre alguém que está buscando o batismo com o Espírito Santo e alguém que quer buscar, a partir do entendimento, a plenitude do Espírito Santo. O namoro, a gente namora com uma finalidade. Aliás, crente namora com uma finalidade, né, gente? Casar. Fala papai, aleluia. Casar. Não é para pegar, não é para fazer aula de anatomia na namorada, não é nada disso, é para casar. Namora para casar. Ok. Então o alvo qual é? O casamento. O alvo é o casamento. Tudo gira em torno disso. Mas depois que a gente casa, já casou. Agora é relacionamento. Eu já entendo isso. Aliás, é uma boa analogia, é um bom exemplo, porque Jesus fala que o marido deve cuidar da esposa como Cristo cuida da igreja. Tem coisa de casamento aí, ó, o revelamento, ó, irmão, tá chegando, hein? Aleluia. Portanto, namoro, essa ideia de buscar alguma coisa, é uma coisa assim limitada. O que é bom é o casamento. Que a gente ali se desenvolve no nosso relacionamento, conhece a pessoa. Essa é a proposta. Esse é o convite. Esse é o chamado de Deus para nós, cristãos. Muito bem. E aí a gente vai buscando o Espírito Santo. Opa, agora foi. Agora que eu entendi, agora segura que eu vou fazer jejum, eu vou ler a Bíblia todo dia, e agora eu vou. E aí você vai assim, mas e aí? Como é que eu vou saber que eu estou cheio do Espírito? Evidências do Espírito Santo, não é a música, evidências do Espírito Santo, irmãos. Qual é a evidência da plenitude do Espírito Santo? Dons. É dom, deve ser dom. Quer ver que ele vai falar que é dom? Não é dom. Não são os dons. Aí a gente vai ter que adequar um pouco o nosso entendimento. Veja só, por que não são os dons? Quando você olha para a igreja de Corinto, isso fica claro. Era uma igreja que Paulo chama eles de carnais, mas os dons estão lá dentro pipocando. E é um falando em línguas, outro em profecia e tal. Os dons estão lá. Paulo ordena isso. Nós vamos chegar nessa questão dos dons. Calma, irmão, não coloque uma coisa na frente da outra. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Mas não são os dons. Muito menos o dom de línguas, que é apresentado como uma confirmação de que o cabra está cheio do Espírito. Não é verdade? Fala em línguas, e fala em línguas, e fala em línguas, e aperta a cabeça do irmão até ele falar alguma coisa, e aí... Os irmãos pentecostais me perdoem, é só brincadeira, você sabe que eu respeito demais isso daí, tá bom? Mas há uma forçação de barra para isso. E não é, ok? Dos grupos descritos em Atos que receberam o Espírito, você só tem 3 grupos que falaram em línguas. Você tem muita gente que foi batizada com o Espírito Santo porque se converteu, mas você não tem sinais dessas pessoas falando em línguas. E eu não estou menosprezando os dons, eles têm um lugar na nossa espiritualidade, a gente vai tratar deles depois. Mas agora, essa distinção é fundamental.
você vai encontrar várias situações, e olhando para aqueles que nós temos como referência de plenitude do Espírito, nós vamos encontrar gente não falando em línguas, ou não evidenciando isso, melhor dizendo, através do dom de línguas, que é o caso do próprio Cristo. Quem é mais pleno e mais cheio do que o Cristo? Quem é mais pleno do Espírito Santo do que Jesus? Mas nós não temos essa referência. A segunda coisa é que Paulo diz que o dom de línguas é um entre muitos. É um entre muitos, é o que ele diz. Inclusive ele diz isso lá em 1 Coríntios. Gostaria que todos vocês falassem em línguas, mas prefiro que profetizem. Olha que coisa interessante. Paulo afirma que alguns falam em línguas, porque ele diz, eu gostaria que todos falassem. Se ele gostaria que todos falassem, muito provavelmente gente falava. Aliás, o texto bíblico lá em Corinto aponta isso. Era uma igreja carnal. Esse link não dá para a gente fazer. Vamos colocando isso no nosso coração e na nossa cabeça. Portanto, qual é a evidência da plenitude do Espírito Santo na vida do cristão? Transformação. Transformação. Guarde isso e vamos juntos buscar isso. Quero usar um texto aqui que onde Paulo afirma alguma coisa muito importante que entra no caminho final da nossa conversa aqui. Efésios 5,18 diz: e não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito Santo. Vamos ficar aqui, vamos parar por aqui. Não vos embriagueis com vinho, mas o que, irmão? Dois termos usados no grego, dois termos no grego, que tem a característica do modo imperativo. A gente vai estudar o grego, você vai encontrar essas coisas. Isso aqui é ordem. Ordem. Não se embriague com vinho, porque tem dissolução, dá baixaria, dá briga, dá problema. Não é legal perder a consciência, não é legal se entregar à embriaguez, mas encha-se com o Espírito Santo. Esses imperativos, eles são importantes por quê? Primeiro, porque é um imperativo, como eu disse. Segundo, eles estão no plural, é para todo cristão. Não é alguma coisa específica para alguém, para um grupo seleto de gente mais espiritual, não é para todo mundo. Terceiro, está na voz passiva. Essa tradução que eu usei, aliás, eu deveria ter trocado, falei isso de manhã, esqueci de trocar hoje à tarde. O texto diz, enchei-vos, como se fosse uma ação que eu posso fazer. Mas no original grego, sejam cheios, demonstrando uma necessidade de nós realmente termos uma relação com Cristo e Ele nos encher com o seu Espírito. Ok? E em quarto lugar, essa situação está no tempo presente. Modo imperativo, tempo presente, continuidade. Hoje, encha-se do Espírito, amanhã encha-se do Espírito, semana que vem encha-se do Espírito, todo dia encha-se do Espírito, e todo dia não fica enchendo a cara, não fica se embriagando, mas se encha do Espírito. Essa, sem dúvida, é uma exortação para a gente poder buscar o Espírito Santo. Portanto, a evidência dessa plenitude é uma transformação, inclusive, moral. Seja transformado no teu jeito de ser, no teu comportamento, na maneira como você lida com as coisas. Nos lembrando que Paulo também em Efésios, aliás, também em Efésios não, em Gálatas, capítulo 5, versículo 22, apresenta o fruto do Espírito. A gente vai falar disso também mais à frente. E ele começa dizendo, o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. O cristão produz fruto, que é o fruto do Espírito. E esse fruto do Espírito não é um dom, não é a manifestação dos dons. É a transformação do nosso caráter. É a transformação dos nossos valores. É a transformação da nossa postura diante da vida. Mas antes de continuar, eu quero fazer um link aqui que eu devia ter feito antes. Mas tome cuidado com essa ideia de que Paulo está dizendo assim, olha, você não beba bebida alcoólica para ficar doidão, mas se encha com o Espírito Santo, que é a mesma coisa. Você vai ficar doidão. Não. Não faça, por favor, não faça esse link. Por favor.
Está dizendo não se embriague, procure o Espírito Santo. Esse link de que, agora foi, hein? Estou cheio do Espírito e vou voar, cuidar. Não é isso aí. Ok? Cabe aqui algumas ressalvas, né? Com todo respeito e carinho. Os sinais da plenitude do Espírito Santo são apresentados por Paulo nesse texto de Efésios. Ele diz o seguinte, que a consequência de nós sermos cheios do Espírito é, falando entre vós com salmos, versículo 19, versículo 21, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. Falando uns com os outros é uma melhor tradução, utilizando salmos. Paulo aponta para uma condição muito clara, promovida pelo Espírito Santo, a comunhão. Comunhão. O Espírito Santo regulariza as nossas relações. E ele nos leva a deixarmos de ver diferenças ou de priorizarmos diferenças e priorizarmos a igualdade de sermos um em Cristo Jesus. Por isso que a ideia apresentada por Paulo em Gálatas, inclusive, é a ideia de esclarecer ao pessoal de Gálatas que todo mundo é igual. Gentios, judeus, seja o gentil de onde vier, todo mundo é igual. Porque era uma tendência, inclusive, da época em que as pessoas se distinguiam pela raça que tinham. Hoje a gente já tem isso também, estamos entrando num momento de diferenciação e de polarização por situações políticas, como eu falei agora há pouco, mas Paulo nos ensina que a ação do Espírito na vida do cristão faz a gente mudar o nosso olhar para o outro. Fale uns com os outros, com salmos, aqui também apontando para uma evidência de transformação a respeito da percepção da vida. Comunhão naquilo que é de Deus. Comunhão, a palavra comunhão significa algo em comum, não é? Que tipo de comunhão? A comunhão das coisas de Deus, que nos são comuns. O texto bíblico, a busca pela vida diante do Senhor. E é claro que as outras coisas também funcionam no sentido de promover comunhão, mas Paulo é bem explícito aqui. Tenham comunhão dentro daquilo que vocês têm em comum, e mais em comum ainda, que é o Evangelho de Jesus Cristo, a vida diante de Deus. Vivam e comunguem, falando, se exortando, se alegrando, se ajudando um ao outro. E também, Paulo nos diz a respeito da sujeição uns aos outros. E Paulo então está dizendo que, apontando para uma recolocação da nossa própria forma de enxergar a nós mesmos diante dos outros. Evangelho sempre aponta para quê? Para humildade. Sujeitem-se uns aos outros no temor de Cristo. Seja alguém que não é apegado, não seja alguém que é apegado à autoridade, que é apegado à superioridade, que é apegado a querer mandar no outro, que é apegado a ser mais ungido que o outro, que é apegado a dizer, olha, Deus está me falando, faça o que eu estou falando, senão vai cair uma maldição na sua vida. Esse tipo de relacionamento que parece que vem do Espírito, não vem. Porque o Espírito Santo promove em nós uma quebra do nosso próprio coração, nos colocando em humildade diante do Senhor e diante do outro. A gente não quer brigar. O cristão cheio do Espírito não precisa ficar comprovando a sua superioridade. Ele entende o seu lugar e serve ao outro em amor. Mas tem mais. Diz o texto, entoando e louvando de coração ao Senhor com hinos e cânticos espirituais, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. E a segunda coisa que o Espírito Santo faz é remodelar a nossa relação com Ele. Remodelar o nosso relacionamento com Deus. Um louvor sincero e constante, gratidão plena e clara. Essa é uma evidência de que o Espírito Santo de Deus habita na vida do cristão, e ele está cheio, melhor dizendo, do Espírito Santo. A gente faz confusão, não é? Até eu estou fazendo confusão aqui. Ele é uma evidência de que eu estou pleno do Espírito, eu estou em processo de ser cheio do Espírito, estou me enchendo do Espírito. É quando eu não olho para você com ar de superioridade. É quando eu tenho o prazer de me relacionar com você, mediante aquilo que nós temos em comum, que é
O sangue de Jesus que habita, que nos lavou e nos redimiu, é quando eu tenho prazer nas coisas de Deus. Nas coisas de Deus. Portanto, o Espírito Santo nos coloca em um relacionamento correto com Deus e com as pessoas. Qualidades que nós devemos procurar e desenvolver na nossa espiritualidade. Não somente uma busca por fenômenos espirituais, muitas vezes vazios e que nós devemos tomar cuidado quanto a eles. Destacando aqui mais uma vez que você pode ter a tua experiência com Deus e guardá-la no teu coração, mas não priorize isso. O cristão, ele mostra que ele é transformado na relação dele com as pessoas e na relação dele com o próprio Deus. Hoje de manhã brotou uma coisa aqui no meu coração, meio sem querer. Mas eu creio que Deus se movimenta o coração da gente também nessas coisas. E eu fiquei com aquilo durante a tarde toda pensando, e preciso tentar repetir o que eu falei aqui, talvez menos irado, com mais calma, mas eu preciso dizer para você, há um grande perigo numa comunidade com o perfil da nossa. Qual é o perfil da nossa comunidade? Gente machucada pela religião, pelo abuso espiritual, pela confusão que o neopentecostalismo implantou no nosso Brasil. Gente que muitas vezes se sentiu ferida e se sente ferida por aquilo que viveu. Eu posso dizer para você que eu me senti assim. Quando houve uma ruptura da nossa parte com o sistema neopentecostal, eu fiquei muito chateado, eu me senti abusado, enganado. E parecia que as coisas não tinham mais sentido, parecia que as coisas não tinham mais valor. E durante um certo tempo, eu não queria saber, eu até tentei não ser pastor de novo. Acho que eu vou parar com esse troço de ser pastor, isso é papo furado, gastei minha vida com isso aí, não tem nada a ver. E tudo que se referia à igreja, me dava um certo mal-estar, assim, sabe? Não era gostoso. Isso durou um tempo. E o Espírito Santo foi trabalhando no meu coração. Graças a Deus, a gente não estava sozinho, a gente se apoiou, a gente se ajudou. E Deus fez uma obra maravilhosa na vida da gente, e a glória, é claro, é toda dele. E esse desejo de andar com Jesus voltou. E ele foi crescendo na minha vida. E quanto mais eu leio a Bíblia, e quanto mais eu estudo o texto sagrado, e quanto mais eu me apego aos valores da reforma protestante, mais crente eu quero ser, gente. Mais cristão eu quero ser. Mais eu quero andar com Jesus. E eu não tenho dúvida de que esse é um processo que nós precisamos abraçar. E estou falando com você que saiu do pêndulo do tudo espiritual, do tudo dom, do tudo loucura, do tudo viagem espiritual, do tudo é o anjo, flanelinha para guardar o lugar no shopping, é o anjo que vem na minha visitação, é o poder, é a unção. Você saiu de lá, fez um trajeto de desconstruir tudo isso, e daqui a pouco você está com o pêndulo do outro lado. Sei, negócio de Deus, negócio de igreja, esse negócio de santificação, acho que não é tudo isso também. Afinal de contas, agora eu estou livre, agora eu posso fazer o que eu quero, agora eu posso, inclusive, experimentar umas coisas que eu não experimentei. Cuidado com isso. Não brinque com Deus. Não brinque com a tua vida. Aliás, você só tem uma. Não brinque com a tua caminhada com Deus. Os valores do cristianismo são os mesmos. A necessidade de santificação é a mesma. Mas a gente é uma comunidade reformada. Então. É isso aí. A Escritura que me inclina para uma reverência diante de Deus, que a gente não pode perder. Um temor do que é que eu estou fazendo com a minha vida diante de Deus, que eu não posso perder. Uma busca pela santidade que eu não posso perder. Se está trilhando esse caminho, você está enganado.
você está equivocado. A gente é crente, irmão. A gente é crente. A gente vive como gente crente. Mas você ouve rock, aliás, você toca guitarra. Mas eu sou crente tocando guitarra. Que bom, né? Cuidado. Porque esse engano é extremamente perigoso e danoso. Mas a gente flerta com a cultura, é verdade. Para perceber Deus agindo na cultura e melhorar minha espiritualidade nisso. E falar com quem está lá fora, que não consegue ouvir eu falando glória a Deus, aleluia, louvado seja o nome de Jesus. Cara, que é isso que você está falando? Mas quando eu entro na língua dele, eu consigo falar com ele. Mas eu entro na língua dele para falar para ele. Não para me adaptar aos valores deles. Não para ser alguém que fica trafegando no mundo sem ser luz. Aliás, Timothy Keller, pastor que eu sempre falo dele aqui, lançou um vídeo há pouco tempo atrás, falando sobre isso. Ele está dando uma palestra, se eu não estiver enganado, na ONU, um lugar assim bem importante, bem legal. E ele fala assim, o cristão só tem valor quando ele é sal. Ele só tem valor para a sociedade quando ele é sal, quando ele não é igual, quando ele é diferente. Ele só tem valor quando ele é luz. Ele trafega, ele se relaciona, não tem problema, mas ele é diferente. Ele é diferente. Nós não temos uma roupa diferente. Nós não temos a obrigatoriedade de usar terno. Mas a gente podia até usar, porque diz a Bíblia que Deus é eterno. Para quebrar, gente, para quebrar, estava muito pesado o clima, estava muito difícil aqui. A gente não usa terno, gente. As irmãs não têm que usar saia, só se quiserem, usa umas compridas, por favor, a saia comprida, melhor, ok? A gente não tem aquilo que a gente chama de usos e costumes, a gente não tem. Porque a gente entende na leitura hermenêutica que a gente faz, que não é isso que me santifica. Ok, então não é lá, não é lá, mas também não é cá. Vamos trazer esse pêndulo para o meio. Vamos santificar nossa boca e o jeito que a gente fala e como a gente se relaciona com as coisas. Vamos santificar os nossos relacionamentos e vamos ser crente, gente. Porque aqui o negócio é de gente que quer ser crente. E que Deus nos ajude nisso em nome de Jesus. Que você seja cheio do Espírito Santo. Acho que eu nunca falei isso aqui, né? Tá ao penteca. Seja cheio do Espírito Santo, irmão. Sejamos, esse é uma coisa que eu mergulho nisso também, é o meu desejo. E que isso repouse sobre nós. Tem uma ceia linda preparada para a gente hoje. E com esse sentimento e com esse coração, vamos colocar nossa vida diante do Senhor. Quero te convidar a fechar os teus olhos.